tem um exemplo, quem te indica para um processo seletivo interno ou te indica para uma outra oportunidade no mercado de trabalho e você não tem uma qualificação profissional, aquilo que comprova exatamente que você tem conhecimento, que você tem preparo, se você não tem quem te indica, é muito mais difícil. Por quê? Quando você tem alguém que te indica para uma oportunidade ou que te indica para uma promoção, essa pessoa, ela tá colocando o voto dela de confiança. Então, né, é a imagem dela, o poder da palavra dela, ela tá colocando sobre você, tá? E aí, independente se muitas das vezes você tem as qualificações necessárias para aquela oportunidade, só a palavra da pessoa, né, que é a sua indicação, ela já conta muito. Então, muitas das vezes, num processo um processo seletivo ou numa promoção, quando se tem a palavra da pessoa que está te indicando, é desconsiderado todos os outros requisitos. Porque a palavra da pessoa é muito forte, então a indicação é muito forte. Agora, se você não tem quem te indica, né, você quer crescer profissionalmente, não tem essa pessoa de referência, você não tem esse network, né, alguém que realmente tá num cargo acima e que ela pode colocar a palavra dela, né, o voto dela sobre uma oportunidade em seu nome, você precisa ter qualificações profissionais comprovadas. Por quê? Ninguém vai pegar você desconhecido e só com a sua palavra, com aquilo que você fala, te dar uma oportunidade. Então, o que vai comprovar de fato que você está preparado para aquela oportunidade? São as suas qualificações profissionais, tá? E essas qualificações profissionais, elas os seus comprovantes, né, daquilo que você estudou, daquilo que você cursou, e também as suas habilidades, né, que realmente, aí quando eu falo aqui do seu posicionamento, da sua postura, né, a forma como você se posiciona conta muito, que são as suas habilidades, que vai em conjunto, vai te proporcionar esse avanço profissional, tá? Então, uma das formas de comprovar que realmente você está qualificado profissionalmente para ser um analista fiscal, ser um analista júnior, um analista tributário, o que seja, são os seus certificados. Que é aquele, de fato, termo de conclusão de curso, aquilo que comprova que você está atualizado, que você está investindo na sua carreira. Porque um profissional que quer crescer profissionalmente, ele tem o que comprova. E a forma de comprovar isso é estudando, é se dedicando, né? É investindo, de fato, seu tempo, seus recursos direcionado naquele alvo, naquele objetivo. Quando eu era auxiliar administrativo, eu pegava uma boa parte da minha renda e investia em curso, passava o sábado o dia inteiro fazendo cursos extras. Por quê? Eu tinha um alvo, eu tinha um objetivo. Então, era o meu sacrifício daquele momento. Porque eu sabia que aquele momento só ia mudar se eu agisse, se eu fizesse coisas diferentes. Se eu percorresse, se eu avançasse realmente. Agora, se eu ficasse esperando alguma oportunidade que caísse do céu, né, no meu dia a dia, isso não teria acontecido de fato e provavelmente eu estaria na mesma situação. Então teve que rolar, né? Eu tive que decidir fazer sacrifícios. Sacrifício de tempo, sacrifício de companhia, sacrifícios de sono para poder estudar, para poder entender melhor o que estava sendo falado, o que realmente eu precisava me desenvolver. Porque não é fácil. Quando você tá num dia a dia, naquela correria, eu trabalhava com emissão de notas fiscais, então era um dia super corrido, você lidar com carregamento, emissão de nota, atender cliente, fazer orçamento, era tudo isso que eu fazia. Eu não tinha tempo de estudar durante o dia. E aquela correria, ela me demandava muito mais conhecimento do que aquele simples manualzinho que eu tinha recebido quando eu recebi aquela atividade. Então, a pressão do dia a dia, os desafios do dia a dia me fez avançar ainda mais. Porque se eu recebia uma pergunta, um questionamento e eu não sabia responder, aquilo me incomodava demais. Então, se eu tava naquela posição, eu sempre tive um incômodo. Se eu tava naquela posição, era exatamente para atender as pessoas que precisava que eu tivesse a resposta daquela situação. E por isso que eu estudei muito. Então, se hoje você passa por uma situação como essa, gera essa energia exatamente para converter em conhecimento, em avanço profissional.